Olá, que bom estar com você novamente, que bom a gente voltar a pensar sobre a matéria narcisismo, que a gente tenha um tempo significativo e um tempo de crescimento e que realmente tenhamos discernimento para entender todo o conteúdo que será passado e que a graça de Deus seja sobre minha vida e a sua vida, tá bom? Nós vamos continuar a partir de onde paramos para que possamos entender cada vez melhor a matéria e colocarmos também em prática tudo o que está sendo tratado e falado. Espero que você consiga assim também. Nós vamos continuar a partir de onde paramos, como falei, o que é transtorno da personalidade narcisista, que diz que o transtorno da personalidade narcisista é caracterizado por um padrão invasivo de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia, que começa na idade adulta e está presente em uma variedade de contextos. Indivíduos narcisistas são caracterizados por fantasias irreais de sucesso, de senso de serem únicos, hipersensibilidade à avaliação de outros, sentimentos de autoridade e esperam tratamento especial. Só tecendo um comentário, como já foi feito na última aula passada, para você entender melhor todo esse conteúdo, porque nós vamos ter mais um ponto a tratar sobre ele, fala que indivíduos narcisistas são caracterizados por fantasias irreais. Como falei na aula passada, fantasias reais são diferentes de fantasias irreais. Fantasias reais são aquelas que podem vir a acontecer na sua vida e costumam acontecer na sua vida. Fantasias irreais são aquelas que nunca acontecerão na sua vida. Fantasia irreal de sucesso. Você tem um senso de sucesso muito diferente daquilo que pode ser a realidade, porque para muitas pessoas, sucesso é o que se conquista em âmbito material, sucesso é aquilo que você tem melhor do que os outros. Então esse sentido de sucesso é algo irreal, é algo que não é notório, significativo para a vida de ninguém. O senso também de serem únicos na face da terra, não somos únicos, temos uma construção diferente de todas as outras pessoas, somos distintos de todas as outras pessoas, porém não somos únicos, somos parte da criação divina, mas somos pessoas distintas, diferentes umas das outras, mas não somos os únicos da face da terra. E a questão da hipersensibilidade à avaliação dos outros e sentimentos de autoridade que esperam um tratamento especial. O que isso significa? Você sempre espera a avaliação dos outros para saber como você vai se avaliar. O transtorno da personalidade narcisista fala muito isso. Na aula anterior eu cheguei a comentar com você sobre isso, sobre a hipersensibilidade à avaliação dos outros, na questão principalmente de redes sociais, você esperando quantas curtidas você vai ter em algo que você posta, para você se autoavaliar a partir da avaliação de outrem ou de alguém. E sentimento de autoridade que espera um tratamento especial é aquele sentimento de autoridade que você se acha melhor do que todo mundo, e se achando melhor do que todo mundo, você vai querer um tratamento melhor do que aquele que todos têm, e isso acaba atrapalhando muito a construção da sua vida e também do seu caráter. O próximo slide é para você entender melhor essa questão do transtorno da personalidade narcisista. Diz o seguinte: frequentemente as pessoas que têm esse tipo de transtorno de personalidade narcisista apresentam um sentimento de superioridade, exagero de suas capacidades e talentos, necessidade de atenção, arrogância e comportamentos autorreferentes. Exibem exagerada centralização em si mesmos, geralmente acompanhada de adaptação superficialmente eficaz. Adaptam-se às exigências morais do ambiente como preço a pagar pela admiração, porém, têm sérias distorções em suas relações internas com as outras pessoas. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse segundo ponto que fala sobre exibem exagerada centralização em si mesmos. A pessoa que tem esse problema de personalidade narcisista, o transtorno de personalidade narcisista, elas têm uma exagerada centralização em si mesmas.
Tudo elas veem a partir da leitura que fazem delas mesmas, ou a partir de como elas se comportariam diante daquela situação, ou daquela construção, ou daquilo que é feito. E isso é extremamente perigoso e preocupante, porque na verdade nós não somos pessoas que podemos viver de maneira centralizada ou centralizadoras. A pessoa que é centralizadora, ela sofre muito, porque ela entende que tudo tem que passar pelo crivo dela, ou tem que passar por ela, para que ela faça a leitura a partir daquela construção. E isso é arriscado na vida de qualquer ser humano. E geralmente essas questões são acompanhadas de adaptação superficialmente eficaz. O que é uma adaptação superficialmente eficaz? É uma adaptação que você faz conforme o ambiente para que você tire algum benefício dele. Você se adapta ao ambiente, mesmo não gostando dele, mas para que você tenha, para que as pessoas tenham uma boa leitura de você, ou para que te vejam de uma forma melhor. E essas pessoas se adaptam dentro dessas exigências morais do ambiente como preço a pagar pela admiração. Talvez você não gosta do ambiente, mas você se adapta a ele para que as pessoas continuem te valorizando, ou que as pessoas façam uma boa leitura de você. Então a pessoa que tem esse transtorno de personalidade narcisista, elas se adaptam, elas acabam tendo a camuflagem de se vestir conforme o ambiente apresentado, para que elas tenham todo o conforto que o ambiente oferece, todo o glamour que o ambiente oferece, mesmo não gostando do ambiente. Elas entendem que pagam esse preço pela admiração, pagam esse preço pelo ambiente, pagam esse preço para tirar proveito da situação. Porém, essas pessoas sofrem de sérias distorções em relações internas com outras pessoas. As relações com as outras pessoas acabam se tornando muito ruins. Não que as outras pessoas não gostem de você, nem que as outras pessoas não te admirem, mas as relações internas, ou melhor, relações que você acaba valorizando com interesses dentro de você, acabam sendo relações superficiais e não relações reais. Há uma grande diferença de uma relação superficial e de uma relação real. A relação real, ela te constrói. A relação superficial, ela não traz nenhum ganho construtivo para a sua história de vida. Então, a relação superficial não constrói nada. Pelo contrário, ela só gera danos e malefícios para você e para todas as pessoas que te cercam. No próximo slide, a gente vai estar vendo algo bem interessante que fala sobre narcisismo por Freud. Freud falando sobre narcisismo. É interessante a gente entender e perceber que nós precisamos passar por toda a construção de conceito primeiro, para depois a gente ver realmente como o narcisismo é composto, como ele se desenvolve. Nós vimos o conceito de narcisismo desde a Grécia Antiga, passando pela psicanálise. Falamos agora de transtorno da personalidade narcisista e agora nós vamos ver narcisismo por Freud. Tá ok? Freud vai te mostrar essa construção narcisista a partir desse momento. Acompanhe a leitura pelo slide aí agora, que nós vamos ver narcisismo por Freud. Em 1910, Freud introduziu o termo narcisismo no discurso psicanalítico para se referir à escolha sexual dos invertidos, como eram chamados os homossexuais da época, pessoas invertidas. Tratava-se, na verdade, de uma nota de rodapé acrescida naquele ano aos seus 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, na qual se encontra dito que eles partem de uma base narcisista e procuram um rapaz que se pareça com eles próprios e que eles possam amar como eram amados por sua mãe. Essa é uma construção muito interessante e eu queria pensar com você um pouco a partir de todo esse trecho que foi sublinhado de narcisismo por Freud. Olha só, o que nós lemos fala que a partir ou em 1910, Freud ele introduz esse termo narcisismo dentro do discurso psicanalítico. A psicanálise então incorpora o nome narcisismo para entender melhor o que isso significa dentro da leitura freudiana, dentro da leitura psicanalítica freudiana.
E esse termo, ele acabou sendo usado, o termo narcisista, o narcisismo, para se referir à escolha sexual dos invertidos. O que é a escolha sexual dos invertidos? Como eram chamados os homossexuais da época. Os homossexuais da época, em 1910, não eram chamados homossexuais, eram chamados de invertidos, ou pessoas invertidas, pessoas que não sabiam, na verdade, o que eram, ou como foram construídas, ou o que elas carregam dentro dela. Então, esse termo invertidos era como os homossexuais eram chamados lá atrás. O termo homossexuais surgiu há de pouco tempo para cá. Então tratava-se, na verdade, de uma nota de rodapé que acrescentava naquele ano aos 3 ensaios sobre a teoria da psicanálise, da sexualidade, na qual se encontra dito que eles, os homossexuais, partem de uma base narcisista e eles procuravam ou procuram um rapaz que se pareça com eles próprios e a quem eles possam amar como eram amados por sua mãe. Então, na verdade, para Freud lá atrás, o que acontecia na teoria da sexualidade? Que os invertidos, ou os homossexuais da época, eles partem de uma base narcisista procurando um rapaz que se parecesse com eles próprios, ou até mesmo a quem eles pudessem amar como eram amados por suas mães, ou pela mãe de cada um deles. Então eles procuravam numa outra pessoa do mesmo sexo, alguém que pudesse oferecer a mesma coisa que eles ofereciam, ou a mesma coisa que eles receberam da mãe. Então os invertidos, ou os homossexuais da época, eles procuravam na figura da pessoa do mesmo sexo alguém que oferecesse o mesmo que eles ofereciam, mas que experimentasse o mesmo que eles recebiam por parte da mãe. Então essa era a mentalidade ou a necessidade que tornava a pessoa invertida, a pessoa era tornada homossexual. Isso não é uma visão minha, Jurandir, é uma visão única e extremamente psicanalista ou psicanalítica, através do que Freud via como narcisismo. Então eles olhavam para alguém e eles buscavam em alguém que pudessem oferecer o que eles próprios tinham necessidade, o que eles próprios queriam. Então eles buscavam o amor que eles tinham em uma outra pessoa, o amor que eles queriam experimentar a partir de uma outra pessoa que parecesse com eles ou como eles eram amados por sua mãe. Isso Freud, ele fala num livro dele lá em 1905/1972, páginas 145 e 146. Vamos continuar aí para a gente entender um pouco melhor esse processo ou essa parte aí. Quase que no mesmo período, por ocasião dos ensaios sobre Leonardo da Vinci, 1910/1970, e sobre Schreber, 1911-1969, Freud dá-se conta de que o narcisismo é um estágio comum no desenvolvimento sexual humano. Freud passa a entender que o narcisismo é um estágio normal do desenvolvimento sexual de toda pessoa. Toda pessoa acaba tendo desenvolvimento sexual através do narcisismo. E é em 1914, no entanto, que ele articula o conceito psicanalítico de narcisismo na esteira do desenvolvimento infantil e dos investimentos libidinais. Então Freud, ele articula o conceito psicanalítico de narcisismo dentro da esteira do desenvolvimento infantil, da construção da personalidade. Ele coloca então o conceito psicanalítico, desenvolvimento desde a tenridade e dos investimentos libidinais que a criança tinha quando ela tinha os primeiros contatos com a sua própria mãe. Ela alimentava ou saciava os seus desejos mais íntimos, a construção da criança, em tudo que a mãe podia oferecer para ela em qualquer momento. Tá ok? É quando a libido da criança era mexida. E é essa leitura que Freud fazia a partir dessa leitura psicanalítica do narcisismo, dentro dessa esteira de desenvolvimento infantil e dos investimentos libidinais que a criança sofria.
Então nós vemos aí que o narcisismo por Freud, ele vem falar sobre a psicanálise, vem tratar das questões psicanalíticas para se referir principalmente à escolha sexual daqueles que eram invertidos. Quando essas pessoas, elas procuram um rapaz que pudesse se parecer com eles próprios, alguém que fosse semelhante, igual, idêntico, em que eles pudessem amar, desenvolver amor pelas mesmas situações que viveram, pelo mesmo carisma que tinham, ou até mesmo pudessem amar como eram amados pelas suas próprias mães. Continuando no próprio slide, para você continuar desenvolvendo um raciocínio comigo, segundo Freud, 1914 a 1974, os investimentos libidinais podem ser direcionados ao próprio ego ou aos objetos. Quando a libido é investida no ego, diz-se libido do ego ou libido narcisista. Quando é investida nos objetos, diz-se libido do objeto. Para ele, a fase da infância que antecede a formação do ego é caracterizada pela ausência de relações objetais. Olha só, vamos parar um pouquinho e desmembrar isso daí na nossa cabecinha, para que a gente saiba encaixar muito bem aquilo que precisamos entender de maneira profunda e de maneira completa. Os investimentos libidinais, eles podem ser direcionados ao próprio ego, ao próprio eu, à própria pessoa ou a objetos. A próprio ego, eu quero lembrar para você a construção da psicanálise quando fala sobre id, ego e superego. Id, quando diz que eu posso tudo, superego é a parte da repressão, fala que eu não posso fazer tudo, e o ego é o equilíbrio da situação. Quando nós falamos em investimentos libidinais que podem ser direcionados ao próprio ego, ao próprio equilíbrio ou aos objetos, nós estamos falando que esses investimentos eles são feitos dentro daquilo que nós queremos como equilíbrio para a nossa vida ou quanto aos objetos que nós desejamos fora da nossa construção, que nós olhamos e passamos a identificar e falamos, nós queremos aquilo para nós, ou queremos trazer aquilo para dentro de nós. E quando a libido é investida principalmente no ego, o que é libido? Libido não está ligado apenas à construção sexual, ao desejo que a carne tem. Libido, na verdade, está ligado ao desejo que podemos ter pela vida também. Quando a libido é investida no nosso ego, no nosso equilíbrio, na nossa história, diz-se libido do ego. Libido que você tenta trazer para você como uma construção prioritária ou até majoritária desde a sua tenra idade. Ou libido narcísica, é a partir da visão narcisista que todos nós podemos ter dentro da construção, na formação da personalidade. Para ele, a fase da infância que antecede a formação do ego é caracterizada pela ausência de relações objetais. Não existe relações de objetos, relações objetais. Olha que coisa interessante, você vai ver no próximo slide aí, o que está sublinhado. Olha o que é que diz essa segunda parte aí, do segundo parágrafo do que está sublinhado. Weinberg e Michael, em 1994, na página 7 e 8, eles ainda afirmam que o termo teoria das relações objetais, em seu sentido amplo, refere-se à tentativa de responder à situação onde as pessoas interagem e reagem com objetos externos e internos também, e em que medida suas relações influenciam no seu funcionamento psíquico, o funcionamento da psique. Para você entender o que é relações objetais ou relações de objetos, Greenberg e Michael, eles falam que o termo teoria das relações objetais, no sentido amplo de tudo, ela se refere à tentativa de responder a todas e quaisquer situações onde as pessoas interagem e onde as pessoas também reagem com objetos internos. A interação e a relação que elas têm com aquilo que está do lado de fora delas, não do lado de dentro. Como é que elas vão conseguir interagir com o que está fora e como elas vão reagir naquela interação que elas estão fazendo. Os objetos fora, mas também não fala apenas dos objetos externos, mas fala também como elas vão reagir
reagir e interagir quanto como as questões estarão sendo desenvolvidas dentro dela. A preocupação não é a reação e a interação com o que está do lado de fora, mas também a reação e a interação com aquilo que nós carregamos do lado de dentro. Você está vendo a importância de você literalmente entender a sua relação objetais ou relação com objetos? É como você vai reagir do lado de dentro, quanto a sua interação, interagir, você diretamente lidar com aquilo, e também a sua reação, como lidar com aquilo, tanto do lado de fora como dentro de você. É de suma importância para a construção do caráter de todo ser humano, é como nós passamos a reagir e a interagir com as questões da vida. Eu não sei você, mas todas as pessoas que eu costumo conhecer, elas partem do princípio ou do pressuposto da construção do caráter dela, da construção até da formação da personalidade, principalmente na personalidade. É como as pessoas reagem e interagem aquilo que foi construído dentro dela. E daí então, quando elas chegam à fase adulta, na construção do caráter, é como elas estarão reagindo e interagindo a partir daquela construção da formação da psicanálise, na formação da personalidade, perdão. Então a gente corre muitos riscos, porque se na personalidade isso não estiver bem desenvolvido, isso não estiver muito bem descrito, não estiver muito bem configurado, ou até mesmo ajustado na nossa vida, a gente pode comprometer toda a construção de uma pessoa, toda a construção de um caráter, toda a construção do eu, do ego, ou de uma pessoa num todo. E são esses riscos que a gente corre. Então, dentro do sentido amplo de relações objetais, nós precisamos responder à situação como nós vamos interagir e reagir com objetos externos e internos. Essas respostas são primordiais para a nossa construção, são fundamentais para a nossa construção. Daí então a gente carece e depende muito na formação da personalidade, da leitura como os pais, como as pessoas que participam na formação da nossa personalidade, a leitura da questão de como eles também interagem e reagem aos objetos internos dentro da vida deles e dentro daquilo que eles estarão passando para nós também. Você percebeu como é interessante, dentro dessas relações objetais, que na formação da personalidade nós temos uma necessidade ampla de saber realmente qual é a leitura que os adultos vão fazer na construção da personalidade daquela criança. Como eles reagem com as questões externas e internas também. Mas isso vai partir do pressuposto como foi ensinado para eles também na formação da personalidade deles. Então, na verdade, a gente acaba reproduzindo, a gente vai reproduzindo o que passaram para a gente. O que os meus pais me passaram, muitas vezes eu vou passar para os meus filhos e os meus filhos passarão para os filhos dos filhos. E essa construção vai sendo feita, essa construção vai sendo desenvolvida, essa construção vai sendo cada dia mais forjando a nossa questão de personalidade e a partir de algum tempo a questão da construção do caráter. E na verdade também em que medida essas relações vão influenciar o meu funcionamento psíquico. Então na verdade essas relações objetais elas dizem muito mesmo como a gente vai desenvolver vida daqui para frente e daqui para sempre. Então isso tudo nos ajuda muito nessa construção e como nós vamos fazer essa leitura narcísica também a partir da leitura que Freud faz também. O próximo slide diz o seguinte: nessa fase, entendida como anabjetal, o que é anabjetal? Não ter um objeto sexual é diferente de não ter um objeto, o que caracterizaria um estado anobjetal. Todo investimento libidinal do bebê é feito no seu próprio corpo, quando satisfaz suas pulsões parciais por meio de zonas erógenas a elas correspondentes. A esse estado de satisfação em si mesmo, Freud chamou de narcisismo primário. Olha só, vamos entender um pouquinho mais isso daí. O que é uma fase entendida como anobjetal? O que é essa fase? É a ligação,
Não ter, na verdade, um objeto sexual é diferente de não ter um objeto. Nem tudo está ligado às carências objetais sexuais. Nós temos uma construção também ligada aos objetos que nos cercam. Então, nem tudo é aquilo que a gente pensa que vai saciar as nossas vontades, desejos e prazer. Não ter um objeto sexual é diferente de não ter um objeto, é completamente diferente. Por eu não ter algo que eu não quero, não significa que eu não tenho algo que eu desejo. Não ter algo que eu não possa ter, não significa que eu não tenho tudo que eu não poderia ter. Então são essas construções que precisam ser definidas dentro de cada um de nós. E Freud fala que todo o investimento libidinal, a libido do bebê, é feito no seu próprio corpo. Ele mata as suas vontades em si próprio, quando ele consegue começar a se conhecer, a construir o seu conhecimento próprio, quando ele satisfaz as suas pulsões parciais por meio das suas zonas erógenas. Então, a fase oral, anal, a fase fálica, todas essas fases, o bebê automaticamente ele satisfaz das pulsões parciais por meio das zonas erógenas que ele correspondente, que correspondem a ele. Então ele satisfaz tudo isso a partir daquilo que ele vê como forma de saciação. Exemplo, na amamentação, exemplo, em tudo aquilo que a criança vê como saciar a sua vontade imediatista naquele momento, é uma forma dela saciar a sua fase anobjetal, aquela fase necessária para a vida da criança. E a esse estado de satisfação em si mesmo, Freud chama de narcisismo primário. É quando a criança busca satisfazer todas as suas necessidades nos seus primeiros contatos com o mundo externo, mas satisfazendo as suas necessidades internas. É o mundo externo com as necessidades internas sendo supridas em todos os momentos de sua vida. Então o bebê, ele é feito, todo o investimento libidinal da criança é feito no próprio corpo da criança. Isso é extremamente interessante, porque ela sacia as suas vontades, as suas necessidades, e isso Freud chama de narcisismo primário, quando todas essas necessidades são supridas na própria criança, onde ela busca meios de satisfazer todos os seus desejos primários, a partir do momento que ela começa a conhecer o mundo externo e ela começa a satisfazer para que tenha satisfações internas em todo esse processo. Vamos entender um pouquinho mais dessa questão do narcisismo primário, para que isso seja completamente definido, desenvolvido, encaixado e aprimorado na sua mente. Olha o que é que diz o próximo slide, que fala sobre narcisismo primário. O narcisismo primário, no entanto, só se mantém com o amor dos pais e é por eles potencializado através da onipotência que se cria no encontro entre o narcisismo nascente do bebê e o narcisismo renascente dos pais. Vamos parar aí e vamos pensar o que significa essa frase dita por Freud, que fala que a onipotência que se cria no encontro entre o narcisismo nascente do bebê e o narcisismo renascente dos pais. Então, Freud ele diz o seguinte: o narcisismo primário, o narcisismo do bebê, da criança, só se mantém com o amor dos pais. Só o amor dos pais constrói e desenvolve esse tipo de narcisismo da criança. Então, e isso tudo é potencializado, mas é potencializado através de quê? É alimentado, é desenvolvido através da onipotência. O que é onipotência? É onde se desenvolve, é onde se concentra todo o poder. Então, aquele poder que se cria no encontro entre o narcisismo nascente do bebê e o narcisismo renascente dos pais. O que Freud fala?
Tudo isso é criado quando a criança, ela nasce, ela tem o narcisismo nascente, ela tem as suas necessidades, ela tem a necessidade de conhecimento, de conquista, de saciar as suas necessidades, e daí então ela se encontra com o narcisismo renascente. O que é narcisismo renascente? É o narcisismo dos pais. É onde os pais se veem como objeto de satisfação dos filhos. É quando os pais têm que colocar como objeto de satisfazer a necessidade dos filhos. E posso te dizer uma coisa, nos dias atuais, nós temos tido muito problemas com esse negócio de narcisismo renascente. Os pais entendem que eles precisam saciar todas as necessidades dos filhos, custe o que custar, e com isso estão tendo dificuldades maiores de dizer não para os filhos. De dizer não posso, não tenho condições, não quero, não é o momento, não vou fazer. E isso acaba trazendo para a vida da criança aquela visão de que ela pode tudo, a hora que ela quiser ela vai ter, a hora que ela quiser experimentar ela vai experimentar, a hora que ela quiser que o pai compre, o pai vai ter que comprar. Então isso tudo vai construindo na criança uma sensação de onipotência, que ela tem todo o poder nas mãos, que ela concentra nela a autoridade de mandar e desmandar na relação, quando na verdade não é assim que a relação se constrói. A criança, ela tem o narcisismo nascente, o narcisismo nascente do bebê. Ela tem as suas necessidades, ela tem necessidade que devem ser supridas, tem, mas daí então ela precisa entrar em conflito, ela precisa ter a necessidade do atrito com o narcisismo renascente dos pais. Quando os pais, se não aprenderam na formação da personalidade, precisam aprender na construção do caráter, o dizer não, o dizer, olha, eu posso suprir essa necessidade, eu posso saciar esse desejo, eu posso te ajudar nessa construção, em outra coisa eu não vou fazer. Daí Freud, ele fala do narcisismo primário nessa situação, nesse tipo de construção, o que eu entendo ser extremamente importante para a vida de todo ser humano. É importante para mim, é importante para você e é importante para toda pessoa. Mas aqui, primordialmente, a gente está falando de narcisismo primário, o narcisismo infantil do bebê, da criança, na construção da personalidade. Ela tem necessidades libidinais, ela tem necessidades profundas dentro dela, tem, mas ela pode saciar de uma maneira simplória naquilo que os pais podem fazer, suprindo as necessidades que cabem os pais suprir, e não fazendo todas as vontades da criança ou todas as vontades do bebê naquele momento. Eu gosto muito também, voltando para o texto aí, depois da parte que foi sublinhada, Paul Lichet, em 1992, na página 42, Paul Lichet, ele fala algo muito interessante e o slide vai te mostrar isso aí. Nesse sentido, Freud recorda como os pais depositam na criança todos os seus sonhos de realização. E ele fala também todas as suas fantasias de onipotência e perfeição, chegando mesmo a ignorar aquisições culturais que o seu próprio narcisismo foi forçado a respeitar e a renovar em nome dela a reivindicação aos privilégios de há muito por eles próprios abandonados. É uma construção de Freud, de 1914 a 1974, na página 108. Assim, a depender do desejo dos pais, a criança não experimentaria perdas e nem sofrimentos. Vamos parar aí e vamos pensar um pouquinho a partir desse processo construtivo ou dessa construção aí. Olha o que Freud recorda, como os pais depositam na criança todos os seus sonhos de realização. O pai, muitas vezes, ou os pais, faz a chamada contratransferência. Ele pega tudo aquilo que ele não conseguiu conquistar e realizar e ele quer jogar para dentro dos seus filhos que acabaram de nascer. Exemplo, se eu não fui médico, meu filho vai ser médico. Se eu não fui jogador de futebol, meu filho vai ser jogador de futebol. E ele acaba tentando potencializar essas coisas na vida da criança. Então os pais, como Freud recorda nesse sentido, os pais depositam na criança todos os seus sonhos de realizações, todas as suas fantasias de onipotência. O que são fantasias de onipotência? Fantasias de pensar que temos todo o poder na nossa mão. Mentira, não é assim que as coisas funcionam. E daí também a fantasia de perfeição.
não somos perfeitos. Perfeito só há um, que é Deus. Nós somos pessoas que somos construídas durante toda uma história de vida. E essa construção gera uma total e inteira dependência, chegando a mesmo a ignorar aquisições culturais que o seu próprio narcisismo foi forçado a respeitar. Os pais ignoram aquelas aquisições culturais que os pais deles passaram para eles dentro de um narcisismo, do próprio narcisismo que eles foram forçados. Nós recebemos dos nossos pais um narcisismo forçativo. O que é isso? Na formação da nossa personalidade, os nossos pais nos ensinaram aquilo que eles achavam que era o certo. Os nossos pais criaram limites, os nossos pais nos deram princípios, os nossos pais nos corrigiram, os nossos pais passaram para nós todas essas aquisições culturais que eles receberam um dia e eles foram forçados a respeitar, e eles passam para a gente. Mas só que muitos, como Freud fala, eles ignoram a aquisição cultural que seu próprio narcisismo foi forçado a respeitar e a renovar em nome dela as reivindicações aos privilégios que há muito por eles foram abandonados. Então, nós acabamos esquecendo de passar aquilo que nos foi passado. Nós acabamos esquecendo de dar a eles o que nos deram. Deixa eu te falar uma coisa muito importante e é necessário dentro dessa questão narcisista. Hoje, nós só chegamos aonde estamos, na idade que temos, porque os nossos pais, mesmo com a formação narcisista primária que eles tiveram, eles nos passaram o que eles tinham. E hoje o nosso caráter foi forjado em cima do que eles nos deram. E na maioria das vezes nós queremos dar para os nossos filhos o que os nossos pais não nos deram. Eu me lembro muito bem que para mim ganhar um carrinho de plástico era um custo, porque meu pai não tinha dinheiro para comprar. E às vezes eu quero dar para minha filha tudo que eu não tive, como se isso fosse benefício para ela, quando na verdade não é. Tudo que eu quero dar para o meu filho que eu não tive, nem sempre vai ser benefício para ele. E é isso que Freud tenta construir na mentalidade humana, quando nós muitas das vezes queremos dar tudo, como se coisas fossem mais importantes do que um afago, um abraço, limites ou até mesmo a construção do não na história de toda criança. Então, cuidado. Às vezes você está querendo dar o que você não recebeu. Então, é necessário você oferecer o que te foi oferecido na sua tenridade. Olha que coisa interessante isso. Eu não recebi tudo o que eu dou para os meus filhos hoje. E possivelmente eu estou tentando forçar a ignorar aquisições culturais que os meus pais me passaram dentro daquilo que eles aprenderam e foram forçados a respeitar. Os princípios da vida, tanto reivindicações como privilégios, nós acabamos abandonando na trajetória. Assim, a depender do desejo dos pais, a criança não experimenta perdas e nem sofrimentos. Olha só, são os pais que impedem os filhos de passarem pela necessidade das perdas e dos sofrimentos. Todos nós precisamos passar por isso. Você sabe como é que a gente aprende a lidar com perdas e sofrimentos? Na formação da personalidade. Quando os nossos pais começam a dizer não para a gente quando a gente precisa ouvir não. E quando a gente ouve sim, quando a gente precisa ouvir sim. É na formação da personalidade que o caráter começa a ser construído. Ele não é forjado na personalidade, mas ele começa a ser construído na personalidade. É quando nós precisamos ouvir a palavra não. Às vezes, eu preciso dizer mais não do que sim para minha filha que tem 9 anos. Mas por quê? Porque eu não amo a minha filha? Não, porque a vida em algum momento vai dizer alguns nãos para ela, e a vida em alguns momentos vai trazer perdas e sofrimentos para ela, que ela vai precisar aprender a lidar com isso. E se ela não aprendeu na formação da personalidade, quando ela tiver o caráter desenvolvido e começar a sofrer, começar a passar por perdas e ouvir não, ela vai pirar e ela vai começar literalmente a fazer tudo o que ela nunca fez na vida, porque ela entende que é a partir daí que ela vai aprender as melhores coisas da vida. Então essa questão do narcisismo primário é fundamental.
a criança entender que essa questão da onipotência que se cria entre o narcisismo nascente do bebê e o narcisismo remanescente dos pais é potencializado, ele precisa ser potencializado. Os pais precisam literalmente conflitar com seus filhos para que eles realmente, na formação da personalidade, tenham o seu caráter muito bem forjado quando chegar o momento correto, ok? Próximo slide diz o seguinte: esse estado paradisíaco de perfeição e completude, entretanto, está fadado a ser interrompido sob pena de a criança não ascender ao estatuto do sujeito. Com efeito, desde cedo, a criança está exposta às exigências do ambiente, assim como seus pais. Aos poucos, a criança irá se dar conta de que não é tudo para sua mãe, de que esta tem outros interesses também. Essa percepção da criança é nas palavras de Pouchet, em 1992, quando ele diz: a ferida infligida ao narcisismo primário da criança, a partir daí, o seu objetivo consistirá em fazer-se amada pelo outro e agradá-lo para reconquistar seu amor. Mas isso só pode ser feito através de certas exigências do ideal do eu. Pouchet, ele fala sobre isso na página 51. Vamos pensar um pouquinho aí nessa direção e nessa construção também. Presta atenção no que eu vou te falar. Quando ele fala o seguinte, que o estado paradisíaco de perfeição e de completude, entretanto, está fadado a ser interrompido sob a pena de a criança não ascender ao estatuto do sujeito. O que isso significa? A criança, muitas vezes, ela quer criar um estado paradisíaco, ela vive num paraíso e vive de uma perfeição, um estado de paradisíaco de perfeição. Pensa num paraíso, algo perfeito. Irmão, só o céu. Gente, só o céu. E a criança, às vezes, constrói isso dentro dela. A perfeição do paraíso. E de completude, de que tudo é completo na vida dela, que tudo vai se completando com o passar do tempo. Entretanto, essa criança, na verdade, ela está fadada a ser interrompida sob a pena de que a criança, ela não ascenderá, ela não será ascendente ao estatuto do sujeito. Ela não chegará ao estatuto daquilo que precisa ser construído dentro do eu dela. Isso acaba atrapalhando ela de ter uma construção correta e não perfeita. Deixa eu te falar, na construção primária, do narcisismo primário, não há construção perfeita do sujeito, há uma construção necessária do sujeito. As pessoas pensam o seguinte: eu preciso fazer uma construção perfeita. Não, eu preciso fazer uma construção que tenha caminhos corretos e não de perfeição. E não há nada correto nessa construção, há na verdade uma necessidade, não há nada perfeito nessa construção, há uma necessidade de se fazer tudo da melhor maneira possível para que isso seja construído dentro do caráter da criança. E a ferida infligida ao narcisismo primário da criança, ela acontece. E a partir daí o seu objetivo consistirá em se fazer amada pelo outro. Então, na verdade, a criança, ela, quando a ferida for infligida ao narcisismo primário da criança, quando ela se sentir ferida, quando ela ouvir não, quando ela ouvir não pode, quando ela ouvir não quero, a partir daí a criança vai consistir em se fazer amada pelo outro. Ela vai criar meios de se sentir amada pelo próximo ou pela pessoa que ela tem como objetivo de ser amada, em agradar aquela pessoa para reconquistá-la. É aí que o caráter começa a ser forjado dentro da própria personalidade. Olha que interessante, a personalidade ela vai sendo construída, mas a partir da personalidade há também a necessidade de que princípios de caráter sejam desenvolvidos dentro da própria personalidade. E ela começa a querer a fazer-se amada pelo outro, em agradá-lo o outro para reconquistar o seu amor, mas isso só pode ser feito através das exigências daquilo que a criança vê como ideal do seu próprio eu. Ela começa a ver que o seu eu começa a ser construído dentro de um ideal necessário e não dentro de um ideal fictício.
A gente pode ter um ideal fictício e a gente pode ter o ideal necessário, o ideal do eu, o ideal que eu preciso realmente construir. Saiba de uma coisa, esse ideal dentro do narcisismo, até mesmo dentro do narcisismo primário, o ideal do eu é quando a criança começa a observar o que realmente ela tem como necessidade na vida dela. E ela vê que ela não é o centro das atenções e que ela precisa sim fazer uma excelente construção. Olha só o que diz o próximo slide. Freud, em 1923 a 1925, ele destaca que o ideal de ego tem a missão de reprimir o complexo de Édipo. O que é o complexo de Édipo? Eu quis colocar aí, entre parênteses, para você lembrar, com base na mitologia grega de Édipo Rei, nesse cenário, Édipo, sem saber que Jocasta é sua mãe, casa-se com ela e assassina o próprio pai, inconsciente do grau de parentesco familiar. Quando Édipo descobre a verdade, Édipo cega a si mesmo e sua mãe comete suicídio. Esse é o complexo de Édipo, tá ok? Então, o ideal de ego, ele tem a missão de reprimir o complexo de Édipo. É um conflito. Então, o ideal do ego, ele vem como o reprimidor do complexo de Édipo. Porque o complexo de Édipo vê a mãe como seu objeto de desejo, como seu objeto de conquista. E às vezes dentro do complexo de Édipo, a criança entra em conflito com o seu oponente, que ele vê o pai como a figura oponente, como a figura de disputa com a própria mãe. E daí então tem a necessidade do ideal do ego, para que o ideal do ego venha a banir isso, ou até mesmo conflitar ou reprimir essa mentalidade que é criada na vida da própria criança. Em verdade, é a fase, como diz aí no slide, depois da parte sublinhada, em verdade, é a esse evento revolucionário que ele deve a sua existência. É claro que a repressão do complexo de Édipo não é tarefa fácil. O pai é percebido como obstáculo a uma realização dos desejos edipianos, desejos de Édipo, de maneira que o ego infantil fortifica-se para a execução da repressão, erguendo esse mesmo obstáculo dentro de si. Isso foi uma construção de Freud, 1923 a 1925, páginas 46 e 47. Vamos pensar um pouquinho em cima disso daí. Você vê que o ideal do ego, ele tem a missão de reprimir o complexo de Édipo. E como isso é feito? Esse evento, como diz o texto, é revolucionário, que ele deve à sua existência. Isso é uma criação revolucionária, uma criação que não havia sido conhecida pela criança. E a criança começa a entrar dentro desse conflito, dentro dessa disputa, ou até mesmo dentro do conflito necessário para que a criança não construa a sua personalidade, desenvolva o seu caráter dentro de complexo de Édipo, mas ela tenha também o ideal do ego. Deixa eu te explicar uma coisa, é como o ideal do ego e complexo de Édipo fossem necessários em toda a construção humana, mas um conflitando com o outro para que exista o equilíbrio. Lembra como eu falei lá na primeira aula da questão da necessidade do equilíbrio na vida humana? Todos nós precisamos desse equilíbrio na nossa vida, e esse equilíbrio é fundamental na criação de toda a nossa história. Então é claro que a repressão do complexo de Édipo não é tarefa fácil, é uma batalha, é uma disputa, como diz a questão da construção de Freud de 1923 a 1925. O pai é visto como esse obstáculo pela criança a uma realização dos desejos epidianos. Então toda criança ela nasce com esse complexo de Édipo, um desejo de Édipo, para querer colocar, na verdade, a sua mãe como a sua conquista e o pai como opositor a essa conquista, querendo tomar dela o tempo todo. Então, é necessário que essa revolução aconteça dentro dessa criança. E o pai sendo visto como obstáculo a uma realização desses desejos de Édipo, de maneira que o ego infantil, ele acaba se fortificando para a execução da repressão, para a execução de reprimir aquele sentimento dentro dela,
para que ela não alimente aquele tipo de sentimento. O pai não é um opositor, o pai é um colaborador, um pai é um amigo, um ajudador. E a criança vê o pai como alguém que disputa algo com ele é muito ruim. Por isso a necessidade dos pais sempre afirmarem para a criança: seu pai é seu amigo, sua mãe é sua amiga. Mas se os pais vivem se degladiando e passando uma imagem errada para os filhos, automaticamente os filhos sempre vão escolher um lado. E na maioria das vezes é o lado da mãe, como a figura mais frágil, porque no complexo de Édipo há essa construção, que a mãe foi uma conquista dele, da criança, quando ela ainda estava no seu colo. Então, esse processo de repressão, ele vem se erguendo, esse mesmo obstáculo dentro da própria criança. E esse obstáculo, ele precisa ser vencido o tempo todo. Então, nós temos essa questão do ideal do ego e o complexo de Édipo, algo que precisa realmente, em muitos momentos, como Freud fala, acontecer na vida da criança, porque a gente pode chamar até de um mal necessário para trazer o equilíbrio que toda criança precisa experimentar em todos os momentos, tá ok? Eu quero pontuar o próximo slide para a gente finalizar essa parte, que diz o seguinte: o ideal de ego representaria a identificação positiva em relação aos pais. É o processo pelo qual a criança incorpora qualidades boas e reais dos pais e da sociedade. O complexo de Édipo cria uma situação ambivalente de amor e ódio em relação aos genitores. É óbvio que não é uma tarefa fácil reprimir aspectos ligados aos sentimentos de uma criança, pois os conflitos internos ainda não são reconhecidos por ela. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho aí no ideal do ego. Eu creio que agora vai ser de uma forma muito mais clara do que foi falado anteriormente, porque isso vai esclarecer o seu raciocínio lógico para você pensar em ideal do ego como ele precisa ser pensado. O ideal do ego, diz o texto que nós lemos anteriormente no slide, ele fala algo extremamente interessante que você precisa concentrar isso em você. O ideal do ego representaria a identificação positiva em relação aos pais. O ideal do ego é aquilo que realmente traz equilíbrio. É quando a criança consegue fazer uma visão, uma identificação bem positiva da relação dos pais na vida dela como criança. Quando criança ainda, no processo de ser ainda infantil. É o processo pelo qual a criança ela incorpora qualidades muito boas, qualidades melhoradas, qualidades reais, e essas qualidades ela vem dos pais e vem também da sociedade. O ideal do ego traz as qualidades paternas, traz as qualidades maternas e traz as qualidades também de uma sociedade, para que a criança realmente tenha uma belíssima construção do seu próprio eu no desenvolvimento. Já o complexo de Édipo, ele cria essa situação ambivalente de amor e ódio. É como se mostrasse para a criança que existe uma linha muito tênue entre amor e ódio, o que pode destruir essa relação com os genitores. O que pode destruir a relação dos genitores em função da criança e a relação dos genitores com a criança. Não apenas em função da criança, mas com a criança também. É óbvio que não é uma tarefa fácil reprimir aspectos ligados a sentimentos de uma criança. Não é fácil a gente reprimir uma criança quando na verdade a gente não sabe até que ponto é repressão e até que ponto é uma perseguição dos pais com uma criança. É por isso que os pais hoje estão muito mais mal acostumados a dizer sim do que não para uma criança. É o que cria na criança a sensação de onipotência, que ela tem todo o poder concentrado em suas mãos. Por quê? Porque os conflitos internos ainda não são reconhecidos pela criança. A criança não sabe fazer a leitura do que é um conflito interno. Existe? Claro que existe. O conflito interno ele acaba acontecendo desde o momento em que nós nascemos até a idade avançada, até a melhor idade. Mas esses conflitos já existem. Então, no entendimento de Freud, não há distinção entre o ideal do ego e o superego. O ideal do ego se assemelha ao superego no que tange à moralidade. No entanto, o superego tem uma função de repreensão, enquanto o ideal do ego aspira às realizações do ideal. Então, pensa bem nisso. O superego tem a função de reprimir, tem a função de dizer não, não é certo, não pode. E o ideal do ego
aspira à realização de ideais. Na verdade, é aquilo que nós temos como objetivo na formação da nossa personalidade. Que bom estar com você até agora. Espero que você tenha curtido bastante essa aula. Num tempo melhor, a gente vai estar retornando para desenvolver esse conteúdo até o seu princípio, até o seu final, para que você assimile melhor todo o conteúdo, tá ok? Um beijo no seu coração e até a próxima.